melhor forma de enfrentar uma crise é preveni-la. Mas e quando não conseguimos prevê-la? Como fazer? Para conversar conosco sobre resiliência empresarial e sobre como fazer um gerenciamento efetivo de crise no atual momento de pandemia da Covid-19, convidamos Natália Romangueira, diretora de Gestão Estratégica do SESI Senai Alagoas. Natália, um dos principais mandamentos para gerenciar crises é preveni-las. Mas quando isso não é possível, como agora, o que fazer? Qual é a primeira tratativa a tomar nesse momento no que se refere à gestão de um negócio? Então, Clarice, né, em tempo de crise, a gente vive sob uma pressão constante. E isso não é diferente para os executivos de empresa. Então, esses executivos precisam tomar decisões efetivas e tempestivas. E isso realmente representa um grande desafio nos dias de hoje. Eu considero que no topo da lista de decisão desses executivos deve estar o cuidado e a proteção com as pessoas, com os colaboradores. Então, o líder deve estar preparado para tomar medidas rápidas e, em especial, para preservar a saúde física e emocional dos seus colaboradores. Claro que para isso a gente pode ter várias estratégias. Eu entendo que a comunicação clara e transparente com esse é de fundamental importância, em especial no que tange à saúde emocional. A gente sabe que nesse momento o medo, a ansiedade tomam conta das pessoas, então uma comunicação clara pode ajudar muito nesse sentido. Além disso, é necessário estabelecer e implantar todos os protocolos de segurança, né, pertinente a cada um dos negócios, com as características específicas de cada um desses negócios. E também, assim, acolher as equipes, né, acolher de maneira a minimizar o distanciamento social, esse senso de distanciamento social que já está incutido agora nessa nova sociedade. E, assim, eu acho que ainda em relação às pessoas, algumas empresas, dependendo do negócio e da sua atuação, podem aproveitar esse momento para incentivar o desenvolvimento de novas competências, né? Assim, principalmente as operações que não estão sendo totalmente executadas no formato tradicional. Então, é possível a gente pensar no desenvolvimento de competências, né? Em especial, potencializando e aproveitando várias ferramentas, né, de educação à distância que estão disponíveis nas plataformas digitais, no mercado, inclusive com muitos cursos gratuitos, né? Instituições de referência estão disponibilizando vários cursos gratuitos. Então, é uma grande oportunidade para o desenvolvimento de novas competências, até porque o mercado não vai ser o mesmo. Então, novas competências vão ser requeridas. Sim. Quanto mais a gente estiver qualificado, mais diferenciado fica a nossa permanência no mercado, né? Perfeito. E lembrando que, assim, eu falei algumas decisões no âmbito de pessoas, que eu entendo que são as que estão no topo da lista das decisões de um executivo nesse momento atual. No entanto, essas decisões, elas precisam estar numa abordagem integrada, considerando todas as interdependências e impactos dessas decisões em outras decisões de outras esferas que também precisam ser abordadas durante esse processo de gerenciamento de crise. Perfeito, Natália. É um trabalho e tanto, né? Eu imagino como deve ser desafiador estar numa função como a sua, de direção estratégica, né? Uma direção estratégica, trabalhando diretamente com gestão estratégica e precisando pensar e compor todo esse cenário de plano para reverter essa situação de crise dentro da instituição. Queria agora conversar com você um pouquinho sobre como seria possível avaliar esses impactos de curto prazo nos negócios, conseguindo gerir e alocar de forma mais ágil e otimizada os recursos disponíveis, com atenção especial à gestão do caixa, mantendo o bem-estar, a segurança e a motivação dos times e reforçando o relacionamento com os clientes para que isso não seja perdido, né, num retorno a esse novo normal, essa relação que a gente vai estabelecer desse novo mundo que a gente vai viver e já está vivendo, né, de certa forma. Como eu falei anteriormente, assim, é importantíssimo a gente ter uma visão holística, não só da empresa, como também do cenário externo. Então, alguns pontos, ao meu ver, são fundamentais. Primeiro, que eu já citei, são as pessoas. Eu acho que ele está
é uma vertente que a gente tem que priorizar de fato, como já falei. No entanto, outras vertentes precisam ser avaliadas, né, e algumas decisões tomadas em relação a essas vertentes. Eu entendo que o caixa e o crédito, é óbvio, que acho que um dos primeiros pontos que a maioria dos empresários e dos gestores, diretores, pensam, né, e consideram. Então, em relação a esse tópico, é importante lembrar que, assim, quando a gente está num momento de crise, a gente prioriza, de fato, o curto prazo, em detrimento das projeções de longo prazo, né? E aí é necessário ter uma avaliação sistemática da disponibilidade financeira da empresa, né, e do seu fluxo de caixa. Para isso, é necessário avaliar e revisar toda a estrutura de custo, despesa e investimento, avaliando o que é necessário, o que é essencial, né, e suspendendo o que não é essencial, ou principalmente no âmbito de investimento também, de algumas despesas de custeio, né, de operação, como também numa outra vertente, ir negociando com os credores, né, as dívidas que já estão compostas dentro daquela estrutura de despesa e de custo, e de investimento também. Além disso, é importante considerar e revisitar o estoque da empresa, né? Lembrando que estoque também é dinheiro, então é necessário fazer toda essa avaliação e pensar quais são as políticas que a gente pode fazer para não aumentar aquele estoque. Sim. E tentar, da melhor forma possível, fazer com que ele não fique tanto tempo parado. Não ficar parado. Com o dinheiro parado, né? Como normalmente Isso se mesmo. Fala que estoque é dinheiro parado. Dentro da empresa. Então, é necessário ter essa avaliação do estoque, como também trabalhar fortemente a questão dos recebíveis. E, assim, hoje a gente trabalha muito forte com essa opção de dar desconto, porque realmente é muito mais fácil a gente receber do cliente, considerando uma abordagem diferenciada, ele se sentir contemplado dentro de uma política nova de desconto. Sim. E sabendo que a possibilidade, diante de um período como esse, de inadimplência, assim, é altíssima, né? Então, a opção de trabalhar com descontos, com parcelamentos, né? Então, avaliar toda essa política e esse controle de recebíveis, é fundamental, né, para garantir o recebimento, mesmo que ele não seja esse recebimento integral. Mas, nesse momento, é melhor garantir o recebimento parcial, assim, do que não ter o recebimento integral em momento algum. Também pensar, né, em buscar meios de conseguir créditos a juro baixo, né, e aí avaliar as instituições financeiras que estão disponibilizando créditos e pensar qual é a característica do seu negócio para tentar conseguir o crédito mais pertinente ao seu modelo de negócio. Além do crédito, também uma outra oportunidade, né, que algumas empresas já fizeram, é a questão de aderir às medidas disponibilizadas pelo governo, inclusive fazendo uso de todas as MPs que estão sendo disponibilizadas, com possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, de redução da jornada de trabalho, né, e a avaliação da aplicação dessas MPs para o negócio. E todas essas ações, óbvio, elas buscam um equilíbrio orçamentário e financeiro da empresa. Além da questão de caixa, né, de finanças propriamente dita, um outro ponto que é de fundamental importância é a questão da preocupação com a proteção da base de clientes e da marca da empresa. E, nesse momento, é extremamente relevante fortalecer o posicionamento dessa marca com ações de responsabilidade social. Sou até um pouco negativo às empresas que estão se posicionando com abordagem muito, do ponto de vista, pensando em lucratividade, mercantilista, né? É verdade. Mercantilista. Teve até esse momento algumas logomarcas, como a do Mercado Livre, que eles se posicionaram encostando os cotovelos, já fazendo referência a esse acolhimento, né, dessa necessidade de não existir uma contaminação, e fizeram vários contrapontos também em relação a outras marcas que não fizeram esse tipo de acolhimento e de mudança e não cuidaram, assim, da imagem de sua marca e os prejuízos que isso acaba ocasionando de imediato e também a médio e longo prazo, né, Natália? Verdade. E as pessoas, o consumidor, ele está preocupado com isso, ele está atento a esse tipo de posicionamento das empresas. Então, realmente,
soa muito ruim você ter uma abordagem muito mercantilista nesse momento. Então, de fato, é aproveitar para fortalecer a marca, fortalecer o posicionamento junto ao cliente com ações de responsabilidade, de acolhimento, de responsabilidade social e acolhimento. Acho que esse é o grande desafio. E, além disso, claro, a gente tem que intensificar o relacionamento com esse cliente. Não pode simplesmente, porque eu não vou ter um fluxo de venda muito grande agora, eu vou abandonar o meu cliente. É o contrário. É um momento de escuta ativa para entender as novas necessidades desse cliente e os novos hábitos. Porque, de fato, o mercado vai mudar e as necessidades vão mudar. E, para isso, ao escutar essas novas demandas, digamos assim, a empresa tem muita flexibilidade para ajustar o seu portfólio diante dessas novas necessidades e também não só o portfólio, mas a forma de atender o cliente e também os canais de comunicação. Então, acho que tudo está mudando, o produto pode mudar e também os meios de se relacionar com esse cliente também tem forte tendência de mudança. E, claro, a gente também não pode esquecer de estar monitorando a concorrência. Qual é o comportamento dessa concorrência e principalmente os que estão fortes nesse momento de crise, os que estão sobrevivendo, porque muitos já ficaram até para trás, né, e não conseguiram passar por esse momento, né, de maneira satisfatória. Então, avaliar o monitoramento da concorrência, avaliar o posicionamento e o comportamento da concorrência é de extrema importância. Falamos de pessoas, né, falamos também de finanças, falamos de clientes e marca, e eu acho que também vale a pena falar da questão da cadeia de suprimento. A cadeia de suprimento é algo importante numa operação de uma empresa, então é importante avaliar a criticidade, né, dos fornecedores parceiros, em especial dos itens essenciais. Claro, garantir e tentar fortalecer uma negociação de preço, de prazo, de forma de pagamento, e pensando sempre num plano B para os fornecedores mais críticos, né? Pensando novas alternativas de fornecimento, novas alternativas não só de fornecedores, mas até de materiais para garantir e manter a operação em funcionamento. E, por fim, não menos importante, mas eu acho que hoje é uma grande tendência, é a questão da tecnologia. A gente não podia deixar de... Não poderíamos deixar de falar nesse tópico. E falar nisso, né? Falar em gestão hoje e não citar tecnologia, assim, é completamente fora do contexto atual. Então, acredito que nesse momento é um componente essencial, né, para garantir a maioria dos negócios, a continuidade da maioria dos negócios. Algumas empresas já estavam completamente adaptadas a essa realidade e outras tiveram que se adaptar, estão tendo que se adaptar, né? Seja por conta do trabalho remoto, que está sendo uma tendência, né, depois disso, como também a possibilidade de disponibilização de novos canais de relacionamento com o cliente. Então, empresas que eram somente tete a tete com o cliente, só tinham um relacionamento direto, hoje não possuem mais isso, precisam criar novos canais de comunicação com esse cliente, de relacionamento, de pagamento, enfim. Então, realmente, a questão da tecnologia é algo a ser avaliado, né, pela gestão e, principalmente, avaliando a infraestrutura tecnológica que a empresa já possui e tentar compatibilizar essa estrutura com essa nova realidade. Pensando, óbvio, em segurança da informação, uma vez que os dados dos meus clientes vão estar circulando dentro das minhas plataformas, como também o suporte a esse cliente externo e até o interno, o cliente interno da empresa, no sentido de auxiliá-lo a como utilizar essas novas ferramentas. E também, Clarice, ganha muita força nesse momento as ferramentas de automatização e de robotização, né, de processos e atividades, porque as operações vão ficando mais enxutas e precisam ficar cada vez mais eficientes e a gente pode lançar mão de utilizar essas ferramentas para automatização e robotização de processos e atividades. E assim, falei muito, né, assim, mas eu acredito que são 5 tópicos que são essenciais, né, à gestão. Sim. E esses tópicos, assim, finalizo essa pergunta, assim, tentando organizar a estratégia da empresa, orientando a essa organização, na verdade, em 3 prismas, pensando
em estratégias de curto prazo, que são as coisas urgentes e emergentes. Então, essas estratégias precisam estar consolidadas num plano emergencial para garantir a operação básica da empresa. Precisa pensar num plano de curto e médio prazo, que é o plano de retomada, em especial para as empresas que estão com suas operações, de maneira geral, paralisadas, né, no formato tradicional. Então, precisa ter esse plano de retomada. Qual é a transição para esse retorno ao trabalho, digamos assim, ao trabalho presencial? E, não menos importante, o plano estratégico, que normalmente as empresas, muitas empresas já trabalham com planejamento estratégico, ele precisa ser revisitado, né, e suas ações adequadas a esse novo cenário. E lembrando, assim, que o mercado, como a gente falou, vai ser muito diferente do que era. E as empresas precisam ter um plano de preparação para essa nova forma de atuação. Perfeito. Acho que fica muito claro que uma palavra aí que é comum a tudo isso que você trouxe, Natália, é a necessidade de a empresa conseguir ser flexível, estar adaptável, né? Poder se adaptar a essa realidade nova. Eu queria concluir nossa conversa perguntando duas coisas numa última pergunta, que seria mais ou menos assim. Na instituição a qual você é diretora, o SESI Senai, a gente tem um plano de gestão de crise, primeira pergunta, e a segunda, quais são as competências, ou o que é que de diferente você percebeu na equipe que você gerencia e toda a equipe que também está, de certa forma, interligada, quais são as novas competências que surgiram nesse momento de crise, que foi um dos aspectos que você tratou também na primeira resposta que você trouxe, que é essa necessidade de que as pessoas construam novas competências. Então, se existe um plano de gestão de crise para o SESI Senai e quais as novas competências que surgiram, que você percebe que surgiram na equipe. Então, em relação ao plano, o Senai e o SESI já trabalham, né, com planejamento estratégico estruturado. Então, o que é curto prazo, com as ações emergenciais, como também com tomada. Então, todos os produtos estão sendo revisitados para esse novo contexto. Formas de todos os aspectos financeiros também considerados, como eu falei. Pessoas, nem se fala, né? As instituições, elas valorizam bastante os aspectos relacionados a pessoas. Então, tudo isso, de fato, a gente tem contemplado nos nossos planos emergenciais e de retomada. Como também no nosso DOM, que é o nosso planejamento de longo prazo, que são as nossas diretrizes, objetivos e metas, e eles são todas essas ações estão sendo revisitadas diante desse novo contexto. A gente está fazendo bem o dever de casa do que prega a estratégia empresarial. Com relação às novas competências, assim, eu enxergo que tem sido muito forte a questão da adesão a novas tecnologias. Os profissionais estão se reinventando do ponto de vista tecnológico. Algumas pessoas que eram avessas à utilização de novas tecnologias estão tendo que se redirecionar, porque hoje é a tendência, né? A gente está trabalhando praticamente em modelo de trabalho remoto, acho que 90% dos colaboradores estão atuando dessa forma. Então, realmente, o caminho tem que ser a incorporação de novas tecnologias. Eu entendo que isso tem sido uma grande competência a ser desenvolvida. Como também, né, o fortalecimento do trabalho em equipe, cada vez mais fica muito forte a interdependência entre áreas, como eu falei, né, essa visão holística, e isso tem exigido bastante dos nossos profissionais, essa visão mais integrada, né, e esse trabalho em equipe, como também o fortalecimento das competências voltadas à atuação mercadológica. Então, a equipe também tem constantemente se reinventado do ponto de vista de mercado, né? Então, tem acompanhado bastante as questões, as tendências mercadológicas, os concorrentes, como também incorporado novas tecnologias voltadas a mercado. Então, a gente tem trabalhado com ferramentas novas que estão dando outros subsídios para a tomada de decisão
mercadológica das nossas instituições. Muito obrigada por essa aula. Foi uma verdadeira aula de gestão estratégica, de gestão de crise, e agradecer a você a ter topado esse desafio de estar falando aqui com a gente. Eu falei desafio porque nem eu sou entrevistadora, nem você gosta muito de estar nesse papel de ser entrevistada. Então, acho que está sendo um desafio conjunto aqui, de certa forma, a gente também se reinventando. Muito obrigada, Natália, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da nossa vivência, né, no mundo, na gestão empresarial. Espero que eu tenha conseguido passar um pouco dessa vivência para vocês. Obrigada. Sim, conseguiu bastante. Obrigadão.